E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 36, O Sonho. No programa passado, nós vimos o encontro de André Luiz, no programa passado e nos outros anteriores também. A gente está estudando a mensagem que a mãe de André Luiz passa para ele no encontro que eles tiveram, que ele, aliás, estão tendo, porque a gente ainda não terminou o capítulo, a mensagem que ela passa para ele no seu encontro com ela através do sonho. Nós conversamos um pouco sobre a questão dos sonhos, nós lemos o livro dos Espíritos, que todos nós, quando dormimos, só o corpo fica imóvel, o nosso espírito ele permanece livre e ele consegue muitas das vezes se desdobrar e ir a lugares em outras dimensões, em lugares assim realmente muito elevados. E nós conversávamos sobre a mensagem também que ela falou com ele, para que ele nunca se esquecesse que o trabalho de fora é para você poder exercitar o trabalho primordial e essencial que é o de dentro. Então, ela disse para ele, lendo, o que ela disse, a prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. E aí ela fala sobre Jesus, que Jesus, apesar de não ter tido nada de material para oferecer à humanidade, foi o que mais doou, aquele que mais doou de si mesmo em todos os tempos da humanidade, praticou o bem. E aí ela também falou uma coisa interessante para ele, que a gente até comentou sobre isso, que ela o acompanhou no trabalho lá nas câmaras de retificação. E aí a gente, lembrando, que a gente conversou que os espíritos superiores, eles conseguem ver o que está acontecendo nas regiões inferiores. Já os inferiores não conseguem. Então, o André Luiz não conseguiria ver o que a sua mãe está fazendo lá na colônia que ela habita, porque é uma colônia superior. Mas a mãe dele consegue observar tudo o que ele está realizando e também consegue ver o pai. Ela disse para ele que consegue ver o pai dele lá nas zonas umbralinas, onde ele se encontra numa situação muito sofrida. Então isso tudo a gente viu. Só que o recado que ela está dando para ele, os conselhos, ainda não terminou. E nós vamos continuar aqui hoje o nosso estudo, comentando mais um pouco sobre as orientações que ela está dando para André Luiz, para que quando ele volte para o corpo, ele, no caso, como ele já está desencarnado, sem o corpo físico, para ele vai ficar fácil lembrar de tudo, coisa que não acontece conosco. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E aí nós estamos no parágrafo 17, mais ou menos no meio do parágrafo. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém,
ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos últimos seres da criação na Terra. Então, quanto mais o espírito se eleva, mais os poderes espirituais também dele crescem, aumentam. Então, ela fala assim, né, eu sou uma pessoa, eu sou uma indigente perante, né, a criação divina, mas eu consigo já te acompanhar teu pai, mas Deus, então, né, que é onisciente, onipresente, tem todas as virtudes que a gente imagina e que a gente nem conhece, ele, como ela disse para ele também nos acompanha a todos. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 495, a gente pode ver, vamos ler aqui, vamos procurar aqui a pergunta 495, eu trouxe o Evangelho. 495. Deixa eu ver aqui. Olha só. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo. É a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos conselhos? E aí, os espíritos dizem que muitas das vezes ele se afasta, mas é um afastamento diferente do nosso. Mas o que nos interessa é o quarto parágrafo dessa resposta, quando os espíritos dizem: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem no outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai vela ao filho. Mas por que a gente quis trazer esse parágrafo? Para mostrar que milhões, né, de almas se interessam por nós. Muitas se interessam por nós. Almas que já evoluíram muito, que já estão até em outros mundos, né, em outras colônias muito superiores à de nosso lar, mas se interessam por nós. É o que a mãe de André Luiz está dizendo para ele: meu filho, Deus não deixa, né, ninguém ao desamparo, né? Deus nos vê e acompanha todos, desde do espírito mais elevado ao menor. Ninguém está desamparado na terra. Então ela está dizendo para o André Luiz, porque ele realmente está sem a mãe, a família dele está toda encarnada, ele está sendo hospedado por amigos. Então, isso que ela está dizendo para ele é um estímulo para que ele não se sinta abandonado. E isso serve para todos nós, porque muitas das vezes a gente pode estar passando por uma situação momentânea de solidão, de afastamento de entes queridos, ou seja, pela desencarnação ou por motivos outros, que a gente nunca se esqueça disso, que nenhum de nós está abandonado. Todos temos aqueles que gostam da gente, estão em outra dimensão, sim, mas os nossos pensamentos, como os espíritos disseram aqui nessa pergunta 495, estão ligados a dessas almas superiores, né? Quer falar alguma coisa, Mar? Só complementando um pouco mais o raciocínio,
essa questão da mãe do André Luiz, dizer para ele que acompanha ele, a gente já viu isso anteriormente, que ela já disse a ele que acompanha ele lá desde o hospital, de tudo, não é? Primeiro, a lição que nós sempre repetimos: ninguém tira ninguém do umbral, da situação ruim, no caso, no plano espiritual. A pessoa se retira pela sua força de vontade e sempre vai ter ajuda. A mãe dele não fez isso e nem mãe de ninguém vai fazer com ninguém isso, né? Primeira lição que a gente aprende. Segundo, que a Teresa comenta, na pergunta de número 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Aí os espíritos respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos e nem pensamentos se lhe podem dissimular. Então o pensamento, lembrando sempre que pelos ensinos dos espíritos, o pensamento é matéria. Ele é visível aos espíritos, o que nós pensamos, aquilo que nós cogitamos, pensamos e aquilo que nós até gostaríamos de ocultar, como ele está dizendo aqui. E mais adiante ele fala da influência, na pergunta 459, em que Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos. E aí o espírito concluindo esse raciocínio, muito mais do que nós imaginamos. Eles nos dirigem de ordinariamente, assim, normalmente, dia a dia, eles nos dirigem. Agora, há casos também, gente, que a gente tem que pensar que nós influenciamos o pensamento dos espíritos. Dependendo da qualidade dos espíritos que nos acompanham, pelas nossas atitudes mentais, nós influenciamos a deles. Muitas vezes aqueles espíritos que tentam nos atormentar e tudo, pela nossa mudança de comportamento, eles ou desistem ou mudam o comportamento deles também. Tem isso que a gente tem que raciocinar. Há um intercâmbio, né? A influência dos espíritos sobre nós e a nossa também no pensamento de determinados espíritos. Então, o que a mãe do André Luiz relata aqui, apesar dela falar: apesar de indigente como sou, posso ver em espírito os teus esforços. Ela acompanha ele, torce por ele. Agora, quem tem que fazer o esforço é ele. Assim, o caso é para todos nós, né? Na pergunta do Livro dos Espíritos, 87, Kardec indaga a espiritualidade. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muito deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados, é aquilo que a gente comentou. O André Luiz, para ele chegar a ver a mãe nessa colônia que é superior a nosso lar, ele teve que ser levado. Não é? Ele teve a impressão que era um barquinho, mas era um veículo que ele achou parecido com um barco, até porque ele chegou num porto. Mas o que os espíritos estão dizendo? Como o André Luiz, muitos não têm condições, principalmente os mais inferiores, não têm condições de adentrar a lugares mais adiantados, como os espíritos estão dizendo, regiões mais adiantadas. Então, o inferior não consegue alcançar o superior, mas o superior, em nome de Deus, porque se já é superior, já é um espírito que já está começando a cumprir as leis divinas. Então, o superior, ele consegue vir sempre ao contato com o inferior, mas o inferior nem sempre, a não ser que seja no caso dos encarnados, aí a dificuldade se torna ainda maior, a não ser que seja um encarnado mais evoluído.
se a gente lembrar de uns 2 ou 3 capítulos anteriores, que a Narcisa mostra para o André Luiz 2 espíritos, não é? Que ela sabe que estão encarnados porque eles estão com cordão de prata, né? Com aquele filamento luminoso. Ela diz, não, eles estão encarnados. Eles passam direto de nosso lar, estão indo para outra, né? Talvez para outros lugares mais evoluídos, colônias superiores a nosso lar. Então, só nesse caso, mas nós, os encarnados, nós devemos ter muito cuidado com essas modas, entre aspas, que falam, né, que todo mundo deve treinar a tal da viagem astral. A gente comentou alguns programas passados a experiência negativa da Dona Ivone do Amaral Pereira, que acabou... Né, ela teve um desdobramento espontâneo, no caso dela, ela não forçou uma situação. Foi um desdobramento espontâneo. E ela se vê dançando, bailando, né, esqueceu de fazer uma oração, porque ela tem uma lucidez sonambúlica excelente. Ela começou só a dançar, a cantar. Quando ela viu, ela estava caída no chão. Então, que a gente tenha cuidado nessas imersões que muitos querem fazer, de viagem astral, entre aspas, que a gente, se quiser ir a algum lugar, antes de dormir, que a gente faça as nossas orações, que a gente leia o Evangelho e peça ajuda ao nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, para que possamos realizar, se eles permitirem, e se Deus permitir, esse desejo. No último pedaço que nós lemos desse parágrafo, ela dizendo para o André Luiz assim, que Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua vontade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. E a gente pega uma frase que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, ditado pelo Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier, em que ele diz assim: Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a revelação com sacrifícios de seu amor. Somos servos dele, precisamos atender-lhe os interesses sublimes com humildade. Então, a direção, a determinação divina em que Jesus recebeu para que nós tivéssemos a nossa casa aqui, que é o planeta Terra, para a nossa evolução. E em João, capítulo 10, 14 e 16, ele diz assim, o próprio mestre diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então ele conhece as ovelhas. Está dizendo aqui que Deus nos vê e acompanha a todos através de Jesus, que conhece uma a uma as suas ovelhas. E dos espíritos como bons. A mãe do André Luiz consegue, na sua, como dizer dela, na sua indigência, vamos dizer assim, né? Dizendo dela, que consegue acompanhar o filho. Imagine. Jesus consegue nos acompanhar a todos na nossa indigência. E como ele mesmo falou, o bom pastor conhece todas as suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Ele nos conhece pelo nome. Às vezes nós poderemos até ter uma preocupação, até o André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele teve uma preocupação em saber se na hora da nossa desencarnação tem espírito para nos ajudar. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, no capítulo 14, prestando assistência, do livro Obreiros da Vida Eterna. Então, quem conversa com ele, no caso, é um espírito chamado Fabrício, que vai ajudar na desencarnação do Dimas. E aí ele pergunta, nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Então, o que ele quer saber? Todo mundo, no fundo ele quer saber isso. As pessoas boas, que
né, que viveram de uma maneira equilibrada aqui na Terra, ele já viu que tem assistência especializada. Mas e as outras? Aquelas que muitas das vezes não tiveram uma existência tão digna, cercada de muitos equívocos. É isso que ele quer saber. E esse espírito Fabrício diz para ele: todos os fenômenos do decesso, quer dizer, da desencarnação, contam com o amparo da caridade afeta as organizações de assistência indiscriminada. Olha que interessante. Todo mundo vai ter um amparo assistencial na sua desencarnação. Todos têm, como ele coloca aqui, todos os fenômenos do decesso, porque Deus é misericórdia e amor. Então todos recebem uma assistência, mas é uma assistência assim indiscriminada, no sentido que não é uma equipe especializada. Muitas das vezes só vão lá, ajudam no romper dos laços, né, de alguma maneira, ou que tentam fazer o que podem, ajudam os encarnados que continuam no corpo, muitas das vezes, né? Mas aqueles que tiveram uma vida mais digna, mais honrada, vamos dizer assim, com mais trabalho, com mais serviço, esses contam com assistência especializada. E é até interessante que é nesse capítulo que ele vai tomar conhecimento de uma senhora espírita. É muito interessante esse capítulo, né? O capítulo 14. Que essa senhora, ela desejou morrer. Ela era muito boa, muito trabalhadora, uma pessoa que trabalhava bastante em ajuda ao seu próximo, mas o marido começou a ter problemas conjugais, né? Em casa, o marido começou, vamos dizer assim, a aprontar algumas coisas que ela não aceitava. E aí ela começou e ela era espírita, médium, ela conseguia, né, ver a realidade do mundo espiritual, e ela começou a agasalhar a ideia de morte. E aí, o que aconteceu? Ela, por ter começado a ter vontade de morrer, ela acabou morrendo de uma gripe com uma complicação de uma icterícia, né? Uma complicação no fígado. E aí, o que eles podem fazer? Aí o Fabrício explicando para o André Luiz: a gente gostaria de ter feito muito mais por ela, mas ela, de alguma maneira, ela cometeu um suicídio indireto. Ele fala até um suicídio inconsciente. E aí ela não pôde descansar depois, né, da desencarnação. O grupo que ajudou ela para desencarnar levou ela direto para o trabalho. Mas ela teve assistência. Os suicidas têm amparo. Então, ninguém, como a mãe do André Luiz está dizendo para ele, nesse último parágrafo que a gente leu, ninguém está abandonado na Terra. A orfandade real não existe. Todos nós temos Deus, Jesus, nosso anjo de guarda, os amigos espirituais e aqueles que gostam de nós, velando pelo nosso comportamento aqui na Terra em todos os momentos. Nós é que muitas das vezes nos afastamos dele, não é? Então, chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a todos pela paciência de nos ouvir e lembrando que nós estamos fazendo um estudo do livro Nosso Lar. Nós não estamos só lendo. Por isso, alguns capítulos vão demorar alguns programas para serem concluídos, mas a gente chega lá. O importante é a gente aproveitar todo o ensinamento, não é? Muita paz de Jesus a todos. Muita paz, muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.